Pressão para tirar Marcos Braz do Flamengo. Será que isso realmente procede? Será que teve reunião ontem entre grupos políticos e Rodolfo Landim para solicitar a saída do dirigente rubro-negro? Falaremos também sobre a faixa que a torcida do Flamengo está preparando para levar hoje no Maracanã em forma de protesto, tanto contra a diretoria quanto com os jogadores. Uma faixa aí que vai dar o que falar. Falaremos também sobre o provável time do Flamengo logo mais contra o Goiás, além de voltas importantes. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês que daqui a pouquinho, às 14 horas, estaremos fazendo o nosso pré-jogo, eu e Marcos Martinho. Falaremos sobre tudo que antecede esse jogão de logo mais. Lembrando a vocês que é importantíssima a vitória do Flamengo hoje, na quinta rodada, para sair dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento. Logo que acabar a partida, estaremos de volta, fazendo aquela análise de pós-jogo que vocês tanto gostam, tá bom, galera? Então é isso aí, vamos começar o nosso giro de informações, trazendo aí a volta de jogadores como Pedro, Bruno Henrique e Davi Luiz. O Davi Luiz, meus amigos, que tem uma cláusula contratual, se jogar, 20 jogos, é isso mesmo, 20 jogos por pelo menos 45 minutos, ele terá a sua renovação automática. Ou seja, cara, fizeram já com esse intuito, de renovar o contrato do Davi Luiz. O problema é, será que contavam com baixo rendimento desse zagueiro? Porque hoje é um baita de um prejuízo a renovação do Davi Luiz, jogador de 35, 36 anos, sendo que se atingir mais 3 jogos, porque ele já jogou 17 jogos por mais de 45 minutos, já em junho ele terá mais 1 ano e meio de contrato, cara. E aí? O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa negociação do Marcos Braz? Foi mais um erro dele? Preciso perguntar para vocês? Cara, piada, Piada de mau gosto, mas enfim, é o que há. Torcer para que alguma proposta que o interesse na metade do ano, que possa tirá-lo do Flamengo, seria interessante. Seria o melhor dos mundos, mas vamos aguardar o que vai acontecer na metade do ano. Então, o Davi Luiz aí de volta, mas a tendência é que ele vá para o banco de reservas, que nesse jogo ele não comece como titular, Porque sempre que ele volta de uma lesão, ele está jogando como titular da equipe. Mas a tendência é que hoje ele fique no banco de reservas, Já o Pedro voltará à titularidade, lembrando a vocês que o Gabigol está fora devido ao 3º cartão amarelo. Foi o 3º cartão amarelo dele em 4 jogos. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. O Gabigol precisa ser chamado a atenção, mas a gente tem certeza que ninguém chamará a atenção do Gabigol. Isso é fato. Pedro, de volta, depois de sentir dor no tornozelo, já está recuperado. Outro que volta, mas também no banco de reservas, é o jogador Bruno Henrique, Nosso grande ídolo aí, ídolo da nação rubro-negra, o Bruno Henrique aí de volta ao Flamengo, Deve ter uma minutagem aí, mas está longe ainda da sua melhor forma física. E com isso, o provável time do Flamengo para logo mais, Matheus Cunha. Santos está recuperado, mas deverá começar no banco de reservas. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo do Flamengo com o Eric Pulgar, que vem jogando muita bola nesses 2 últimos jogos. Ponto positivo desse time do Flamengo. Eric Pulgar, Vidal, que deverá voltar, Thiago Maia está lesionado e com isso o chileno poderá ter uma nova oportunidade. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. Esse é o provável time do Flamengo. O Flamengo que deverá jogar num 4-4-2. Já o Goiás tem 3 desfalques, dentre eles tem o jogador Tadeu, goleiro,
Goleiro que quando agarra contra o Flamengo vira o Neuer, né? É inacreditável, essa é uma questão. E os dois zagueiros titulares fora, né? Por cartões. O primeiro, né, que é o Lucas Halter, foi expulso no jogo contra o Palmeiras. E o segundo, o jogador Bruno Melo, terceiro cartão amarelo, também está fora. Então, o Goiás jogará com a dupla de zaga reserva, ok? Só para vocês estarem cientes. Falar agora, né, sobre a questão, né, dessa faixa que a torcida do Flamengo levará para o Maracanã logo mais, né? Então, eu apoio completamente, estou sendo bem sincero a vocês, né? Eles, na faixa, dizem assim: viemos pelo manto, não por vocês, né? Então, mostrando que o que importa para o torcedor rubro-negro é a instituição, e sempre foi e sempre será. Ainda bem que para muitos está caindo a ficha, né? Porque, pessoal, eles são profissionais, né? Quando eles perdem, eles não sentem como torcedor do Flamengo, isso é fato. Ah, vamos falar que sente nada. Sabe por quê? Porque não doeu no bolso deles. Eles trabalham com isso, gente. Não são torcedores do Flamengo, e sim profissionais. Mas muitas das vezes não agem como profissionais, né? Ah, porque não gostam do treinador, ah, porque estão insatisfeitos com alguma coisa e não performam. Isso é totalmente errado. E aí, a torcida do Flamengo promete, né, colocar, quem vai levar essa faixa vai ser a Nação 12, vai abdicar da sua faixa ali, né, tradicional, para colocar essa aí, porque a prioridade sempre é o Flamengo, tá bom? Falar aqui também sobre o novo preparador de goleiros, né? O novo velho, digamos assim, porque já foi do Flamengo, né? O Rogério Maia, ex-preparador do Atlético Mineiro, multicampeão lá, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Tricampeonato Mineiro e também a Supercopa do Brasil, tá? Então ele voltando ao Flamengo, com isso o Thiago Heller voltará a ser auxiliar de preparação de goleiro, tá bom? Então, só para ficar bem claro para vocês, tá? O Thiago Heller não está sendo demitido e sim voltando a ser auxiliar. Falar sobre o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha que, segundo informações, está voltando a negociar a renovação de contrato com o Flamengo. A partir de agora, ele deverá ter mais oportunidades aí com o treinador Jorge Sampaoli, tá, gente? Então, o Matheus Cunha, né, voltando a negociar a renovação de contrato, estava um pouco difícil, porque ele acreditava que não teria oportunidade, mas agora deverá ter bastante oportunidade, pelo menos até a hora da chegada do goleiro Rossi, né? O Santos é melhor mesmo que seja preservado, porque realmente está numa fase péssima no Flamengo, tá? Péssima, ok? Então, apesar dele ter treinado, ele deve ser opção no banco de reservas, tá bom? Falar aqui rapidamente também, né, sobre a questão do Maracanã, né? Flamengo e Vasco que terão suas cotas divididas em ambos os jogos, tanto como mandante Flamengo quanto o mandante Vasco da Gama. Os dois jogos serão no Maracanã e o Vasco melhorando o diálogo com o Flamengo, se afastando do Fluminense, hein? Olha aí, o que isso pode significar, né, meus amigos? Né? Complicado essa questão. Falar rapidamente também sobre o Mauro Betting criticando o Santos, né, devido à fase dele. E acho que hoje está nítido para todos nós que não há condições, né, nem clima nesse momento do Santos permanecer como titular da equipe. Falar sobre jogadores que estão em finais de contrato, né, o Corinthians tendo interesse em 3 jogadores do Flamengo, dentre eles 2 que estão acabando o contrato, que é o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, mas o Marcos Braz já disse que vai negociar, né, uma renovação de contrato com esses 2 jogadores. Volto a falar, eu acho que isso só poderia ser conversado perto do término dos seus contratos para saber realmente como irão responder esse ano de 2023, para que o Flamengo não caia naquele erro de renovar com os jogadores
e depois, né, eles não performarem, a gente ficar com mais um ano de contratos onerosos aos cofres do clube, né? Apesar que eu ainda creio que esses dois jogadores poderão dar resultado no ano de 2024, mas eu prefiro aguardar esse tipo de situação até o final do ano, tá bom? Falar aqui também, né, sobre a questão do Matheus França, né, que está focado para o jogo contra o Goiás, não vai se pronunciar sobre a questão da carteira dele de motorista, tá? Houve um probleminha lá com ele, enfim, então ele está concentrado para o jogo contra o Goiás. Falar aqui também sobre a questão do Marcos Braz, né? Uma pressão em cima do presidente Rodolfo Landim, segundo informações de grupos de apoio dele que solicitariam a demissão do Marcos Braz, mas pelas informações que eu obtive, não pressionaram rigorosamente nada, não chegaram a pedir a saída do Marcos Braz, até mesmo porque sabem a resposta do presidente rubro-negro. Enquanto ele estiver lá, ele manterá o Marcos Braz fazendo o que for, né? Independente se seja coisas boas, lógico que coisas boas ele manteria, mas também fazendo bobagens, e ele manterá, né? Infelizmente, depois não reclame, porque isso aí pode dar ruim, né? O ruim que eu falo não é todo dia que a sorte vai estar ao lado do clube, tá? Então, segundo informações, essas pessoas, né, apoiadores do Landim até se reuniram com ele, mas em momento algum citaram uma demissão do Marcos Braz, né, cara? Então, meus amigos, não adianta falar rigorosamente nada, é irritante, e pelo jeito nada mudará, né? Já acalmaram o São Paulo, trazendo o preparador de goleiros dele, vão trazer reforços aí, meio campista, volante, ponteiro direito, quem sabe laterais, né? Deve trazer uns 5 ou 6 reforços, e aí estão na mão do São Paulo e ele que vire. A realidade do Flamengo será essa, porque o que eles menos querem, o que o Landim menos quer, é mexer no Marcos Braz e companhia, que está lá no ninho do urubu sem fazer rigorosamente nada. Essa turma do Marcos Braz, realmente lá que trabalha com ele no ninho do urubu, não agregam rigorosamente nada positivo para mim, apenas, né, tirando o espaço de ótimos profissionais que a gente poderia ter no departamento de futebol, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês, gostaria de agradecer novamente, pedir para a galera se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar que daqui a pouquinho, 2 horas, estaremos juntos aí no pré-jogo. Falou? Abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde, saudações rubro-negras.